Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Muita saudade de vocês no ano. Espero que logo podemos voltar aí a nos ver. Vamos retomar a nossa apostila, né, ainda do primeiro bimestre, fazendo a frente B agora, fazendo um apanhado geral, né, do que procedeu, o que aconteceu no processo de proclamação da República Brasileira. A proclamação da República no Brasil foi um elemento importante. Quanto a isso, não temos a menor dúvida. Mas que elementos fizeram, né, geraram uma mudança tão drástica? Como saímos do segundo reinado, como queiram, do Império, para a República? Uma mudança significativa, né, dos modos operantes políticos. É isso que a gente vai falar agora. E para pensar nessa mudança, vamos resgatar algumas coisas que aconteceram e que levaram a esse processo. A proclamação da República é um ato que ocorre por consequência de outros elementos que estavam acontecendo desde 1864. E o que estava acontecendo em 1864? Me lembro bem, me lembro como se fosse hoje. Entre 1864 e 1870, Dom Pedro II, quando o Brasil ainda era império, levou o Brasil a uma guerra que mexeu profundamente com vários setores da política da sociedade brasileira. Foi a Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai que nós vencemos. No entanto, essa vitória ela é tremendamente questionável. Vencemos, mas ganhamos o quê? Porque dessa guerra nós não vamos levar vantagem alguma. A única, talvez, expressiva, mas que não é algo que a gente possa notar, foi a liderança perante a América do Sul, frente à América do Sul. Mas, em efeitos práticos, a Guerra do Paraguai ela só foi, sem dúvida nenhuma, prejudicial economicamente, socialmente. Ela envolveu alguns setores. Algumas questões foram levantadas ao final dessa Guerra do Paraguai. Podemos até chamar, e a apostila até em alguns momentos fala, que a Guerra do Paraguai ela foi desastrosa. E ela abriu a possibilidade para o surgimento de algumas questões como, olha aí, presta atenção nisso, a questão militar, a questão religiosa, a questão social. E essas três questões, a questão religiosa, militar e social, acabaram sucedendo um outro elemento mais significativo ainda, que é o movimento republicano. Vamos lá então, vamos entender cada um deles. Uma passagem detalhada, não rápida, mas detalhada sobre cada um desses. Primeiro, vamos falar da questão militar. A primeira coisa importante da questão militar, vamos lembrar que o final da Guerra do Paraguai acaba estabelecendo uma igualdade entre brancos e negros, porque os negros têm uma participação efetiva e importante no final da Guerra do Paraguai. E abre, como consequências, traz como elementos consequentes uma valorização do exército. O exército começa a se sentir muito bem, se sente muito mais próximo daquilo que ele queria, justamente devido à vitória na Guerra do Paraguai. A campanha em si, que começa com um desastre e que depois, ao seu final, em 1870, 71, se torna uma vitória, ela faz com que os militares comecem a colocar algumas questões em prática.
questões como o republicanismo, a ideia de república em vez do império. Afinal de contas, a ideia do imperador como governador máximo já era uma coisa meio ultrapassada, principalmente para alguns setores. Outro fator importante é que a vitória dos negros e, é claro, também a forma como ele efetivamente mexe com o Brasil, mexe com questões internas do Brasil, nós vamos ver que os militares também vão aderir a uma causa importante desta época, que é a questão do abolicionismo. O abolicionismo começa a ser defendido também pelos militares. E um pensamento filosófico, né, que vem da França, né, do nosso ilustre Auguste Comte, a ideia de positivismo, né, a questão do positivismo, a ideia de ordem e progresso, que até ilustra a bandeira do Brasil, mas principalmente a ideia de um pensamento filosófico que tinha como objetivo interessante e objetivo importante propor que o crescimento só poderia acontecer dentro de uma organização específica, e Augusto Comte nos fala isso justamente no positivismo. Então, olha lá, nós temos a questão, dentro dessa questão militar, nós temos o republicanismo, o abolicionismo e o positivismo, essas três frentes trabalhando a questão militar. Temos também a questão religiosa, e a questão religiosa ela vai falar sobre a condenação de uma coisa que já fazia parte do Brasil dentro do primeiro reinado, dentro do segundo reinado, a questão da maçonaria, né? Uma organização tão polêmica que também trouxe muitas críticas nesse processo de transição entre a monarquia e a república. E até a própria Igreja Católica, que vai assistir à prisão de bispos, o questionamento da autoridade do Papa perante aquilo que o imperador mandava, ainda no tempo do Império, quem tinha mais poder. Havia uma questão muito mal resolvida entre o Império e a Igreja Católica Romana. Por terceiro, nós vamos falar da questão social. A questão social, que também reflete alguns pensamentos que nós vimos lá na primeira questão, que era a questão militar. O abolicionismo e as questões desse abolicionismo, como, por exemplo, a campanha do ventre livre. Todos os elementos que eu vou falar agora são questionáveis, mas efetivamente nasceram com um propósito de pôr fim à escravidão. E aí nós vamos ter a campanha do ventre livre, a lei do sexagenário, temos aí a lei áurea, uma série de medidas com o intuito de acabar com a escravidão. Não por força somente da vontade dos brasileiros muito interessados em acabar com esse regime opressor, mas sim pela própria conjuntura econômica mundial. Não vamos esquecer que a história do Brasil ela está dentro do contexto da história mundial. O mundo está passando por transformações. E a Revolução Industrial, os interesses ingleses propunham o fim de uma escravidão que não proporcionava um elemento importante que nós falamos muito em sala de aula, pessoal. A questão do mercado consumidor. O negro precisava se transformar em mercado consumidor para justamente alavancar ainda mais o processo de revolução industrial. Sendo assim, escravo não é mercado consumidor, e é claro que o principal país a desenvolver esse processo de industrialização queria o fim da escravidão. E vem daí então a ideia abolicionista, o pensamento abolicionista, e todas as suas vertentes. Lei do sexagenário, lei do ventre livre, e finalmente, né, resultando lá no final, em 1888, na Lei Áurea, que finaliza a escravidão no Brasil.
Essas três questões, então, a questão militar, a questão religiosa e a questão social, acabam trazendo à tona um movimento que vai se fortalecendo, principalmente contra a figura do imperador Dom Pedro II, e alimentando, né, quem poderia fazer alguma coisa para acabar com essa situação. No caso, os militares. E é justamente dentro desse contexto que no ano seguinte, após a libertação dos escravos, né, com a Lei Áurea, que em 1889 nós vamos ver a chegada da República. O movimento republicano forte, organizado, dominado por setores específicos da sociedade, então tomam uma devida proporção, uma proporção muito importante, e acabam sem dúvida nenhuma, chegando àquilo que eles queriam. É feita a Convenção de Itu, lembrando que economicamente também, né, a economia do Brasil estava totalmente pautada no café. O café era o elemento vital nesse processo. E aí o movimento republicano consegue finalmente ter êxito com a proclamação da República em 1889. O militar Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, uma figura importante, conhecida, né, na vida militar do Brasil, conhecido em vários batalhões espalhados aí pelas províncias aqui do Brasil. Nesta época, acaba sendo praticamente colocado como o indivíduo que poderia, e seria o único que poderia fazer o levante de todas as forças militares e finalmente conseguir a proclamação. E no dia 15 de novembro, então, é proclamada a República do Brasil. O Brasil, então, deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. A família real é deportada, é expulsa do Brasil, né? Até para não criar uma força divergente a esse momento histórico que é da proclamação da República. E aí começa o governo provisório. Um governo provisório com uma série de medidas que precisavam ser tomadas, uma série de coisas que precisavam ser feitas. Afinal de contas, eu comecei falando da Guerra do Paraguai porque ela traz um termo que explica bem o que ela trouxe para o Brasil. Um desastre, um verdadeiro desastre econômico, inclusive. O que fez com que a política de Deodoro da Fonseca entrasse num processo de resgate, de salvação da economia. E como é que vai se salvar a economia do Brasil? De que maneira era possível se salvar a economia do Brasil? Nós vamos ver que Deodoro assume e começa com uma série de medidas modernizadoras. O encilhamento, né, que foi uma proposta do digníssimo Rui Barbosa, que propunha uma emissão de papel moeda, quer dizer, fabricar mais moeda, fabricar dinheiro, para justamente mover a economia, fazer com que o Brasil então estabelecesse uma nova economia, com o dinheiro no caixa. Só que isso foi feito sem lastro e o encilhamento não vai trazer o resultado que se esperava, muito pelo contrário, acaba gerando um outro problema que nós vamos falar no futuro. Esse dinheiro, ele entra para promover um outro setor econômico. Lembrem-se que eu terminei agora há pouco falando que
o elemento que carregava a economia brasileira era o café. Só que agora os cafeicultores também perdiam espaço e finalmente os militares se propunham a fazer uma reforma econômica, colocando a indústria como um elemento importante, um elemento que poderia vir a ser o carro-forte da economia brasileira. Em contraposição, é claro, ao pensamento dos grandes cafeicultores, né, dos grandes elementos ligados à agricultura. Outra coisa importante, né, nós vamos perceber que nesses primeiros passos da República, nós vamos ter a Constituição de 1891, a liberação do voto para a população, com exceções, é claro, sem dúvida nenhuma, os conflitos, né, no Congresso, e nós vamos ver que tudo isso levam algumas revoltas. Portanto, o governo Deodoro da Fonseca não foi um governo tão calmo, tão simples assim. Nós vamos ver que, apesar de ter proclamado a República, ele não vai ter aí um êxito fantástico e o Brasil vai virar um paraíso. Pelo contrário, vamos enfrentar grandes turbulências mesmo após essa proclamação da República. O governo de Floriano Peixoto, o governo de Deodoro da Fonseca foi se enfraquecendo, deixando até uma certa dúvida com relação a um pensamento. Será que Deodoro da Fonseca não foi só usado como uma figura primordial para fazer o ato chamado Proclamação da República? Eu estou dizendo isso porque ele proclama a República em 1889. Em 1891, portanto 2 anos depois, nós vamos ver que o governo dele está enfraquecido, desacreditado. As forças que lhe deram apoio agora questionavam esse apoio e ele foi tirado do poder. A história republicana do Brasil já começa com o presidente caindo. Cai o Deodoro da Fonseca e assume outro militar. Esse novo militar, lembrando, Deodoro era um marechal e outro marechal vai assumir o lugar. Quem vai assumir o lugar é o marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto que, assim como Deodoro da Fonseca, acreditava nas forças militares, acreditava no militarismo e no positivismo como o elemento de resposta para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Ele vai enfrentar algumas questões importantes, né? Alguns elementos também vão acontecer dentro do seu governo que se estabelece, né, e que caminha entre 1891 e 1894. A questão da legalidade, a segunda revolta da Armada, a Revolução Federalista e com a Revolução Federalista, inclusive, nós vamos ver a consolidação do poder do Deodoro da Fonseca. Nesse momento, o Deodoro da Fonseca, então, realmente consegue estabelecer aí o seu governo no Brasil. Quando eu coloco a Revolução Federalista, é porque nós vamos assistir a algumas tentativas militares de frustrar o governo do Floriano Peixoto. Só que elas acabam sendo derrotadas. Como a primeira revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, Floriano Peixoto vai ao sul do país e resolve alguns dilemas, algumas tentativas de revolta, principalmente em Santa Catarina, e até ganha como presente, né, pela sua atuação tremendamente violenta, que em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas extremamente violenta, ele ganha até a possibilidade de
ter o seu nome gravado nesse conflito e uma própria tatuagem no estado de Santa Catarina, colocando a principal cidade como seu nome, Florianópolis ou Cidade de Floriano, o que era, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de força perante os movimentos que se levantaram contra ele. Como? Olha, presta atenção nisso. A República Brasileira, ela nasce com 2 militares no poder. Então, primeiro foi Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Como são 2 militares, nós também designamos um nome para esse período. O Brasil sai da monarquia e passa para uma república, mas não é uma república comum, é uma república de um elemento que praticamente representava o exército, as forças armadas. Por isso, esse momento é chamado de República da Espada. República da Espada, devido aos 2 marechais terem governado. Mas, ao final do governo do Floriano, em 1894, tudo isso acaba esse governo militar e se estabelece um governo civil. Um governo civil com alguns acontecimentos e consequências rápidas que eu vou tentar me abreviar, somente falando de alguns casos mais importantes para vocês terem uma ideia do período que nasce daí para diante. Ao final do governo Floriano Peixoto, em 1894, nasce um novo momento que vai ser a República Oligárquica. Por favor, anotem aí e depois, com o tempo, pega no dicionário, dá uma olhadinha no que significa a palavra oligarquia. República oligárquica ou oligarquia. República oligárquica, onde teremos, então, um pequeno grupo tomando frente e passando a ditar aí os acontecimentos e o governo do Brasil. A República Oligárquica começa com um presidente chamado Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, então, é o primeiro presidente civil do Brasil. Veja, a República nasce com 2 presidentes militares e somente em 1894 o primeiro presidente civil toma o poder. Ele toma o poder já fazendo algumas mudanças, porque ele fazia oposição aos florianistas. É claro, fazia uma oposição às ideias do Floriano Peixoto. E nós vamos ver que dentro do governo do Prudente de Moraes vão acontecer algumas revoltas importantes no Brasil. É um período em que a gente vai falar de muitas revoltas, e revoltas por elementos vários, não era somente por uma questão política, porque a questão política em si não era uma coisa de acesso da população. Como diria um historiador, José Murilo de Carvalho, a população em si, ela vê a mudança da monarquia para a república como se fosse uma festa. Ele não percebe realmente o que aconteceu. Então, o José Murilo de Carvalho fala até que ele chama a população nesse momento de os bestializados, se a população tivesse ficado besta vendo as coisas acontecendo e não participando de absolutamente nada. A política é uma coisa que atendeu à necessidade de um grupo. Por isso, da política oligárquica, não era um elemento para todos. Na verdade, todos estavam ali, sim, atendendo às necessidades e respondendo às vontades dos políticos, mas necessariamente não tinham a participação política, coisa que hoje nós temos. Apesar de abrir mão disso, mas nós temos. Canudos, na Bahia, vai ser o primeiro modelo de revolta dentro do governo do Prudente de Moraes. E essa revolta acontece justamente porque Canudos tem um líder, e o Antônio Conselheiro, que vai ser o líder de Canudos, ele
via nessa república uma coisa totalmente antipática àquilo que existia dentro do Império. Principalmente, lembra que eu falei que a questão econômica estava muito complicada depois da Guerra do Paraguai? A forma que o governo encontrou para resolver esse problema foi o aumento, é claro, de impostos. Os impostos, então, responderiam à necessidade do governo de fazer dinheiro. Até porque a política denominada encilhamento, a produção de moeda sem lastro, é lógico, não foi positiva. Então o governo começa a fazer uma coisa que até hoje é um mecanismo profundo de arrecadação: impostos. E lá na Bahia eles não aceitaram. E como eles não aceitaram, fizeram uma revolta contra o governo do Prudente de Moraes, chamando, né? E até uma coisa interessante é que lá em Canudos eles transformaram aquilo que seria uma coisa vinculada ao processo que eles estavam vivendo em uma coisa diferente. Eles, em Canudos, criaram a imagem da República como sendo um ser maligno, né? Eles incorporaram a ideia da República como um ser encarnado das trevas do inferno, né? E que necessariamente, como um grande mal, só vinha para fazer aí coisas ruins para a população. Resultado, nós vamos ter então a Guerra de Canudos, um movimento popular, genuinamente popular do povo, que visava uma melhoria nas condições de vida, que eles conseguiram até na construção da cidade de Canudos, mas que se transforma em um exemplo negativo para o restante das províncias, das cidades brasileiras que poderiam tomar o mesmo caminho. Por isso, o governo então destrói completamente Canudos. Há uma consolidação daí para diante do governo civil, e em dois planos diferentes: no plano estadual e no plano federal. Olha só, já começa uma distinção do que é governo de estado, governo federal. E os agentes participantes disso são muito importantes a partir de agora. Em 1898, termina o governo do Prudente de Moraes e no lugar dele vem o Campos Salles, que esse vai consolidar a República Oligárquica. Vai estabelecer um novo regime político. A República muda? Não, não é que mudou a República, continuamos republicanos, mas agora essa República Oligárquica ela vai ficando cada vez mais definida, principalmente porque essa República Oligárquica ganha, né? Tem aí uma chancela, a chancela da política do café com leite. Os dois estados economicamente mais ativos no Brasil, no caso São Paulo e Minas Gerais, passam a liderar toda a organização política do Brasil. E toda a organização em todos os sentidos, até no campo político, social e assim por diante. Eles vão estabelecer essa política do café com leite utilizando dois elementos, ou três elementos cruciais. O voto. Para isso, com o voto, nós vamos ver que essa oligarquia ela vai simplesmente usar do poder econômico, usar da máquina estatal, de dinheiro público, para garantir as suas eleições. Talvez você se pergunte, como é que ele vai fazer isso? Bom, nós vamos ver que surge a política dos governadores. Então, os partidos que querem eleger o presidente da República, eles passam a efetivamente bancar os governadores, que também eram eleitos, para que esses fizessem um governo atendendo aos interesses já do governo republicano, já da presidência da República, garantindo, inclusive, a vitória através do voto. E para isso eram colocado grandes somas de dinheiro para o processo eleitoral.
Por vezes, esses governadores, para conseguir os votos, utilizavam uma máquina que foi criada, na verdade, um elemento que foi criado lá no primeiro reinado, na mudança do primeiro reinado para o segundo, no período que a gente denomina como período regencial, e estabelece o poder para um grupo que passava a ter um título, mas sem efetivamente participar do exército. Eu estou falando dos coronéis. E esses coronéis, né, vão estabelecer o coronelismo. Eles vão mandar em determinadas regiões, eles terão controle sobre determinadas regiões. E quando eu falo controle, era um controle de fazer com que esses indivíduos votassem nos candidatos que interessavam a eles, coronéis. Sendo assim, fica fácil entender que os governadores eram eleitos justamente porque os coronéis obrigavam todas as pessoas das localidades onde eles moravam a votar naquele indivíduo cujo qual ele julgava ser interessante. Portanto, o voto de cabresto passa a existir, todo tipo de corrupção eleitoral passa a existir. Votava-se não em quem você queria, mas sim em quem o coronel mandava. E quando esse indivíduo ganhava, por exemplo, o cargo de governador, ele economicamente ajudava esse coronel. E como governador eleito, ele também fazia uma pressão para que esse coronel também fizesse com que a população votasse, escolhesse o presidente que fosse do interesse desse governador. Resultado era uma política de ajuda mútua. O presidente ajudava o governador, que ajudava os coronéis, e em troca ganhavam os votos. E às vezes obrigavam. E fora a corrupção, né? Vamos lembrar que, só para efeito de pensamento, que nessa época, quando havia eleições, que não eram eleições escritas, não tinha computadorzinho, não tinha máquina, urna eletrônica, o voto era declarado. E muitas vezes o juiz ia coletar os votos e o coronel colocava, né, fazia associação com, principalmente no Nordeste, com jagunços que ficavam ali do lado esperando para ver qual era o seu voto. Se você votasse no cara errado, a situação ficava meio complicada para você e aquele trabuco que ele tinha na mão. Em outros momentos nós vamos ver, em outros lugares, nós vamos ver que, por exemplo, no período de eleições, abria-se a porta do cemitério e todo mundo que estava lá dentro, exatamente, os mortos se levantavam para votar.